Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. E eu quero pensar algumas verdades com vocês nessa noite de Romanos capítulo 13. Abra, por favor. Romanos 13. Esse texto, Romanos 13, 11 ao 14. Eu nunca tive a oportunidade de ministrar esse texto, mas eu parei um pouquinho durante a semana para escrevê-lo. Romanos 13, a partir do versículo 11 até o 14, diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos o Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Pai Celestial, nós estamos aqui pelo Senhor, te louvamos, te rendemos graças por essa noite de louvor, de orações, de ofertas e de estarmos aqui. A minha oração é que entendamos aquilo que vamos ouvir pela ação do Espírito Santo em nós. Que entendamos um pouco sobre o tempo que vivemos e discernir a partir daí a conduta apropriada que devemos ter nesse tempo. Eu quero te louvar por cada um que está aqui, por cada um que me assiste. Te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade mais uma vez, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, duas verdades são destacadas aqui. A primeira, nós vamos discernir o tempo em que vivemos e discernir juntos a conduta apropriada que devemos ter nesse tempo. Essas duas coisas apenas. Discernir o tempo em que vivemos e como viver no tempo que vivemos. Vamos discernir em primeiro lugar o tempo em que vivemos. À luz das Escrituras, o tempo é dividido em duas partes: este mundo e a era vindoura. Quando Jesus voltar, este tempo presente será completamente tragado pela era vindoura. Então haverá novos céus e nova terra. Efésios 5,16, Paulo diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. O verbo remir significa comprar de volta. Aqui tem o sentido de tirar maior proveito do tempo. Russell Shedd definiu remir o tempo como aproveitar o tempo. Irmãos, a característica do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para aquilo que é divino. Se você falar com algumas pessoas, ela diz assim: está muito corrido, eu não tenho tempo, eu estou sem tempo, eu preciso de tempo. Às vezes eu brinco com algumas pessoas, elas ficam até um pouco chateadas comigo, mas é uma brincadeira verdadeira. Se nós não temos tempo, Deus nos faz ter. Se eu não tenho tempo para nada, é como se Deus olhasse para nós e dissesse assim: eu o farei ter. Como?
métodos, os mais variados e distintos. Então, remir o tempo é aproveitar o tempo. Satanás, ele tenta nos pressionar para que pela falta de tempo não pensemos mais naquilo que é real. Mateus 6,33, se você pegar Mateus 6, do versículo 25, ele vai falar sobre a ansiedade. E no versículo 33, Jesus fecha a questão da ansiedade dizendo: mas buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e comida, bebida e roupas vos será acrescentado. O Senhor deseja que resgatemos as horas para Ele. Todos precisamos trabalhar? Sim. Todos precisamos comer? Sim. Todos precisamos estudar? Sim. Todos precisamos e precisamos e precisamos? Sim. Porém, eu preciso remir o tempo. Eu preciso aproveitar tempos oportunos e devolvê-los ao Senhor. Irmãos, Deus requer tempos preciosos de nós. Nós precisamos dar tempo ao Senhor. Pessoas que sábias, elas têm consciência de que o tempo é um bem precioso. O tempo é um tempo que Deus nos deu para darmos de volta o tempo para Ele. Eu não posso dizer que não tenho tempo, porque se eu disser que não tenho tempo, Deus vai requerir o tempo de nós. Todos nós. Agora, de que forma o cristão pode discernir o tempo em que ele vive? De 3 formas. A primeira está no versículo 11, vivendo acordado e não dormindo. Já é hora de vos despertardes do sono. Que forte. O cristão, ele não pode viver anestesiado pela presente era, numa espécie de anestesia espiritual. O dia da vinda de Cristo não nos pode apanhar de surpresa. Por quê? Porque nós não teremos aviso prévio. Já foi demitido alguma vez? Via de regra, todos temos aviso prévio. Todos somos avisados de que fomos demitidos. E você terá 30 dias pós-demissão para curtir. Aqui não, ninguém terá aviso prévio. E sabe por que nós precisamos estar acordados e não dormindo? Porque Jesus, Ele não avisará ninguém. Não seremos avisados, Ele virá. Ele virá, irmãos, porque se Jesus batesse em cada porta, falando mais ou menos assim: olha, aproveite o seu tempo, porque eu vou voltar daqui a 5 minutos. Como estaríamos? Pingando óleo. Nós estaríamos como entrando num funil de óleo, ou num barril de óleo, e sairíamos de lá gotejando óleo. Como não será assim? Precisamos todos estarmos acordados. Acordados. Irmãos, isso me deixa quase que desesperado. Porque se Jesus não avisará, nem todos serão salvos. Há um grande risco de estarmos dormindo quando Ele voltar. Por isso nós precisamos viver na expectativa, acordados e não dormindo. 1 Tessalonicenses 5,6, Paulo diz assim: assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios.
Eu não posso dormir, eu preciso estar acordado. O cristão não pode viver na prática de pecados que anestesiam sua consciência e lhe roubam sua percepção espiritual. Então, a primeira coisa que aprendemos, como discernir o tempo vivendo acordado e não dormindo. Sabe a minha oração hoje, lá com o Isaac em casa agora à tarde? Abra-nos os olhos. Abra, Senhor. Eu dizia, eu e o Isaac, eu chorando, o Isaac não está entendendo nada. E eu lá, Senhor, abra os meus olhos e que eu não durma o sono da morte. Deus, abra os nossos olhos, abra os olhos de quem está em casa, em nome de Jesus, abra. Segundo, como o cristão pode discernir o tempo em que ele vive? Vivendo na expectativa da glorificação. Olha o 11, a segunda parte. Porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo, porque a nossa salvação está agora, mais próxima do que quando no princípio cremos. Quando Paulo escreveu isso, há vários anos atrás, estava mais próxima naquele dia, naquele tempo. O uso que Paulo faz do termo salvação aqui, nesse versículo, alude à glorificação, não à salvação. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. É óbvio que Paulo já estava salvo. A palavra aqui no grego é glorificação. E o que é glorificação? Dar-se-á quando Jesus voltar para buscar a igreja e instituir-se o juízo de Deus. Então aqueles que serão glorificados. Glorificados. Irmãos, essa proximidade da segunda vinda de Jesus, ou da glorificação, deve levar-nos a vivermos de forma coerente com tal expectativa. Eu fiz uma pergunta para mim, eu queria fazer para você. O que motiva a igreja a santificar-se? O que nos motiva a sermos santos? A expectativa da volta de Jesus. Simples. O que motiva um jovem a ser santo é vê-lo face a face. É vê-lo. É ver o Filho de Deus face a face. O que motiva um idoso, uma pessoa da minha meia-idade a viver uma vida de santidade? É vê-lo face a face. É a expectativa da volta de Jesus. Agora, a antítese é verdadeira. Quando eu não tenho essa expectativa, eu não vivo uma vida santa. Não me interessa viver uma vida santa. Não me importa viver uma vida santa. Então, eu vou vivendo até talvez eu ser colhido pela morte e ser lançado dentro do lago de fogo. Até talvez sofrermos um acidente e sermos colhidos pela morte e abrirmos os olhos dentro do lago de fogo. Irmãos, João 3, 2 e 3 para mim é o texto mais solene das Escrituras. João diz assim: amados, hoje somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Que esperança? De vê-lo face a face, de vê-lo como Ele é. Um
Uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Cristo tem a tendência de cair num marasmo, na mesmice e de se descuidar de sua vida espiritual. Vamos fazer um exercício essa noite, só não se desespere. Não desespera não, como eu talvez. Como está a nossa vida hoje? Hoje à noite. Como está a nossa vida espiritual hoje? Hoje. É um reflexo da esperança que temos de vê-lo face a face. Hoje. Vamos pensar nisso? Vamos refletir nisso por alguns minutos? A minha vida hoje é um reflexo do que eu espero lá na frente. Do que eu espero ali, logo ali. Sabe por que eu chorei hoje à tarde, William? Porque o Espírito Santo me fez lembrar, estudando esse texto, que o meu foco precisa ser o céu. Céu. O nosso foco precisa olhar para o olho de Jesus. E eu sempre que prego sobre isso, eu lembro disso, eu choro. Porque o meu maior anelo aqui na terra é vê-lo face a face. É ver Jesus face a face. É por isso que eu prego, é por isso que eu leio, é por isso que eu estudo, e é por isso que eu procuro viver uma vida que agrada ao Senhor, vê-lo face a face, por isso eu me santifico. Nossa glorificação está mais próxima agora do que quando no princípio cremos. Eu entreguei minha vida para Jesus em 97, e o Espírito Santo me disse, a sua glorificação está mais próxima agora do que em 1997. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor. William, a sua glorificação está mais próxima do que quando você creu. Alisson assim, Ivonete assim, Vildine assim, todos nós assim. Nós estamos mais perto de vê-lo face a face hoje do que ontem. Isso queima o seu coração nessa noite? Isso queima o nosso coração? Terceiro, como discernir o tempo em que vivemos? Vivendo na expectativa da segunda vinda de Cristo. 12 ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Vai alta a noite, vem chegando o dia. A noite, o velho tempo das trevas está bem avançada, de forma que está quase acabando. O dia da volta de Cristo logo vem, e Ele está batendo a porta, está batendo a porta. Não sabemos o dia em que Jesus virá, mas sabemos que esse dia está batendo a porta, e logo vem, Paulo diz, vai alta a noite, e vem chegando o dia. Irmão, sabe o maior anseio da noiva de Cristo hoje? Não é comprar uma casa, mas é ver o noivo. Maior anseio da igreja hoje é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O maior anseio da noiva ao entrar para se casar é ver o noivo. Ela não quer ter casa, ela não quer ter coisas, ela quer ver o noivo. Maior anseio da igreja hoje é ver o noivo. É vê-lo face a face. Por isso que 2 Pedro 3,12, Pedro diz, esperando e apressando o dia da vinda de Deus. Irmãos, devemos todos aguardar ardentemente a volta de Jesus. Como discernir o tempo em que vivemos? Acordados e não dormindo,
vivendo na expectativa da glorificação. E terceiro, vivendo na expectativa da segunda vinda de Cristo. E Ele virá, querendo os partidos ou não, querendo o diabo ou não, querendo o homem ou não, Ele virá. Ele virá. Ele virá nas nuvens com poder e glória. Ele virá. E louvado seja Deus que Ele virá, não para levar todos, mas aqueles que estiverem prontos e na expectativa de vê-lo face a face. Segundo, há uma segunda verdade aqui. Primeiro temos que discernir o tempo em que vivemos. Agora Paulo muda o foco. Nós precisamos discernir a conduta apropriada que devemos ter nesse tempo. Irmãos, agora a coisa muda de figura um pouco. Depois de explicar acerca do tempo, Paulo faz algumas exortações de como viver nesse tempo. Notem que não basta discernir o tempo, precisamos viver em conformidade com esse tempo que vivemos. Paulo usa 3 imperativos aqui: deixemos, revistamos e andemos. Deixemos, revistamos e andemos. Vamos ver o primeiro deles, está no versículo 12. Deixemos, pois, as obras das trevas. Há uma parte que eu preciso deixar. Deixemos. 1 Tessalonicenses 5,4, Paulo diz assim: irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. Ladrão não manda telegrama, ladrão não avisa, ele vem. Eu não sei quantos aqui já foram assaltados. A última vez que fomos assaltados em Campinas, está viva a cena na minha mente. Entramos em casa, eu e a Luciana, depois de fazermos compras. A Beatriz era bebê, estava no berço e doente. Abrimos a porta de casa, havia 2 bandidos lá dentro. Eles não avisaram, eles não bateram na porta, eles chegaram, entraram, roubaram e foram embora. Fui roubado 4 vezes. 2 de mão armada, uma dentro de casa. Terrível. Impotência total. Mas Jesus virá dessa mesma forma. Ele não vai fazer assim, ó, tá tudo bem, estou voltando. Não, não será assim. Não será dessa forma. Não é suficiente tirarmos as vestes noturnas. Precisamos vestir-nos das armas da luz. Irmãos, um soldado não vive de pijamas, mas ele se atavia com roupas de combate. Eu e você estamos num combate. É por isso que vamos orar daqui a pouco. É por isso que vamos tirar um tempo para orarmos depois do culto, porque estamos numa guerra. Nós não estamos numa estufa espiritual nem numa colônia de férias. Estamos numa guerra. E nós, todos nós, precisamos estar vestidos com as roupas para o combate. E não existe pessoa neutra nessa guerra. Por favor, saibam disso. Não existe ninguém neutro. Existem 2 tipos de pessoas: aqueles que estão alistados no exército de Deus, ou aqueles do exército do diabo, de Satanás. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu faço parte de um exército ou de outro. Ou somos, ou não somos. A vida cristã, irmãos, é um campo de batalha. Por isso, o primeiro verbo é deixemos as obras das trevas. Nós precisamos deixar. Todos precisamos deixar.
Irmãos, eu tive uma experiência tão profunda, ir visitar o irmão José, o seu José, o esposo da irmã Vera. Deus falou comigo dentro do hospital. Ela ligou desesperada para a Luciana e disse: irmã, o José acabou de falecer, ele acabou de ir. Nós entramos no hospital e quando nós chegamos poucos minutos depois, quando eu entrei, eu olhei para ele, Deus me disse assim: este é o sopro de vida. Ele estava, meu Deus, eu falei: Senhor Jesus. E Deus falou comigo ao vê-lo deitado morto. Este é o sopro da vida para aqueles que não são. Esta é a vida para quem não é, para quem não está preparado. Eu não estou dizendo que ele não estava preparado, mas o que Deus me disse é assim, é um sopro. Uma hora você está aqui e a outra não mais. Por isso nós precisamos discernir o tempo em que vivemos. O nosso tempo pode ser tirado, eu brinco muito aqui, irmãos, mas é uma realidade. Nós estamos aqui agora. Se eu estiver vivendo uma vida em pecado, eu posso virar a esquina e o meu coração parar de bater. A morte pode tragar-me ali fora. Nós não vamos ficar para semente. Nós precisamos discernir o tempo em que vivemos. Por isso, primeiro eu preciso deixar. Segundo, agora ele usa: andemos. Olha o 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Paulo passa da vestimenta apropriada para o comportamento apropriado. Paulo passa das vestes para a vida, para aquilo que eu preciso deixar e daquilo que eu preciso fazer. Paulo lista 6 pecados aqui, eu vou passar bem por cima, bem rápido, em 3 pares, falando da falta de controle nas áreas da bebida, do sexo e dos relacionamentos. John Stott disse que a falta de controle e domínio próprio nas áreas da bebida, do sexo e dos relacionamentos contradiz completamente um comportamento cristão decente. Ou seja, se eu nasci de novo, eu preciso andar diferente. Andar diferente. Primeiro ele usa orgias. Irmãos, notem que as orgias não são de hoje. Eram dos dias de Paulo, dos dias de Roma. Romanos, igreja em Roma. Roma era um antro de orgia. Era um antro de perdição. A palavra orgia aqui é komos, significa imoralidade desenfreada. É fazer o que quer com o corpo, na cama ou fora dela. Orgias, komos. Segundo, Paulo usa bebedices. Bebedices aqui é metrer, é não ter domínio sobre si. E a pessoa que se entrega facilmente à embriaguez. Eu não sei se vocês sabem, mas os gregos eram grandes bebedores de vinho. O café da manhã dos gregos era pão molhado no vinho. Pão molhado no vinho. A embriaguez é um vício maldito. Um copo pede pelo outro. Eu achei certa feita o pastor Aguiar falando sobre isso numa ministração. E o pastor Aguiar era um amante de vinho. Eu não sei se a Luciana lembra-se desse dia, mas ele disse que certa feita ele estava num almoço e um membro da junta da igreja central lhe perguntou: pastor, o senhor não bebe vinho?
Ele disse: não. Não porque não gosto. Não porque não posso. E não posso, porque se eu tomar um copo, eu me embriago. Um abismo chama outro. Um copo chama outro. É exatamente assim em todas as áreas da nossa vida, em todas. Se eu não posso fazer uma coisa aparentemente pequena, não faço. Porque se eu fizer uma coisa aparentemente pequena, ela vai chamando outras, e eu vou cair, e eu vou desobedecer a Deus. É em todas as áreas. Todas elas. Terceiro, Paulo usa aqui também a palavra impudicícias. O que é isso? Coite, desejo de cama proibido. Coite, de coito. Querer me deitar onde não posso. Coite, de coito, de relação sexual cumprida, finalizada. Coite, de coito, cama, proibido. Impudicícias. E isso tem acontecido muito hoje, 8:01 da noite. Hoje. Muitos e não poucos estão dando mais valor ao prazer do que à fidelidade. Irmãos, olha o quanto do número de traições hoje. E pasmem vocês, até entre cristãos. Alisson, quantos lá no grupo das irmãs, de traições, de adultério, e de consequentes divórcios, porque ele foi onde não poderia ir. Impudicícias de coite, é referência à sexualidade sem dignidade. Os homens tornar-se-ão cada vez mais parecidos com animais. Eles têm prazer e descartam. Têm prazer e descartam. Joga fora. Coite, impudicícias. Quinto, dissoluções. Irmãos, essa é uma das frases mais feias do todo idioma grego. A palavra é ausegeia. Não só descreve a imoralidade, mas o homem que já perdeu a vergonha. Dissoluto. Quando você ouvir alguém dizendo, ele é um dissoluto, ela é uma mulher dissoluta, é ausegeia, é alguém que já tornou-se tão imoral, que ele não tem mais vergonha em fazer. Dissoluto. Ele peca, e ele não tem mais vergonha. Ele cai, e ele não tem mais vergonha na cara. É um dissoluto, ele é dissoluto, ela é dissoluta. Que forte. E último, penúltimo, não em contendas. Irmãos, há muitas contendas entre nós. Muitos saem da igreja por causa dessas contendas, machucadas por causa de contendas. O que é contendas aqui? Eris. Sabe o que é contendas? Isso é tão... Rapaz, eu fico tão extasiado com tudo isso, porque isso é tão real e é para hoje. A palavra contendas, ela nasce da disputa pelo desejo de posição, poder e prestígio. Contendas. Via de regra, alguém contencioso
é alguém que tem aversão em ser superado em qualquer coisa. Nasce as contendas. Chegou alguém que canta melhor na igreja? Não, aqui não. Louvado seja o meu nome. Pregou melhor que eu? Está amarrado. Satanás está amarrado. Está amarrado. Contendas. Contendas. Crianças contenciosas. Crianças. Adolescentes contenciosos, adultos contenciosos e, pasmem, velhos de cabelos brancos, contenciosos, não querem largar o poder, não quer tirar a mão, eis, poder, sede de poder. E último, ciúmes. A palavra ciúmes aqui é zilos, de zelos, de onde vem a nossa palavra portuguesa zelo. Não é necessariamente mais seu significado. Aqui, zilos, aqui, não é o zelo pelo bem, mas pelo mal. Do tipo de espírito que não se contenta e tem inveja com o que o outro tem. Inveja. Andemos. Deixemos. Último verbo. Revistamos. Olha o 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Em vez de viver premeditando como satisfazer os desejos da carne, o cristão deve revestir-se de Cristo, tornando-se semelhante a Ele. A Ele. A Ele. Irmãos, ao abrir os olhos pela manhã, a primeira coisa que deveríamos fazer era dizer: Jesus, torna-me como tu, revista-me de ti, e não de mim, faz-me como tu, que os meus desejos e as minhas aptidões carnais mundanas caiam. Faz-me mais parecido com o Senhor nessa manhã, por favor. Menos eu, mais de ti, muito mais de ti, mais de ti. Menos de mim, mais do Senhor. Mais daquilo que eu acho, daquilo que eu penso e daquilo que o Senhor pensa para mim. Muito mais. Revistamo-nos, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Que é revestivos? É não planejar pecar. É não estudar pecar, é não fazer resenha para pecar, estudo para pecar. Todos nós estamos incluídos no revestir-se do Senhor Jesus, em ser como Ele, em andar como Ele, unidos pelo Espírito Santo de Deus, manhã após manhã. Há um filme que diz em seus passos o que faria Jesus. É exatamente isso. É andar como Ele andou. É falar como Ele falou. É agir como Ele agiu. É sentir como Ele sentiu. É Jesus dominar-nos da cabeça aos pés. É fácil? Não, mas é possível. Como? Espírito Santo de Deus. Vamos orar.
Irmãos amados, eu e você estamos inseridos nesse tempo, hoje. Quanto vai durar esse tempo? Não sei. Até quando eu vou viver? Não sei. Até quanto tempo Deus vai me permitir puxar ar e levá-los para os meus pulmões? Não sei. Eu e você estamos inseridos nesse tempo. Este mundo, a era vindoura ainda não chegou. Mas eu quero encorajar você que está aqui. A viver acordado e não dormindo. Paulo diz assim em Efésios 5,14, se eu não me engano: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14 nos mostra o processo da conversão. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu tenho que viver na expectativa da glorificação. Igreja de Deus, você que está aqui, pense nisso. Você tem alguma expectativa de vê-lo face a face? Responda isso essa noite. Eu tenho alguma expectativa de ver Jesus? Eu já sonhei com a volta de Jesus 4 vezes. 4, William. E as 4 eu acordei extasiado. Eu ouvi a trombeta ressoar. E a última, eu estava na casa da minha mãe. Eu disse: mãe, você está ouvindo? Ela disse: eu estou, meu filho. Vamos subir. Vamos subir. Eu não sei se vocês já escutaram um chofar. Já escutaram alguma vez? Que negócio extraordinário. Você já pensou você escutar um chofar potencializado com o sopro dos anjos? Meu Deus. Irmãos, nós precisamos fazer com amor e carinho tudo o que nós precisamos fazer. Eu preciso trabalhar como se fosse para Jesus. A Camila precisa ser a melhor policial como se fosse para Jesus. O William precisa ser o melhor como se fosse para Jesus. A Vildney, ela precisa ser a melhor atrás do computador ou fazendo o que Deus a chamou para fazer, como se o seu patrão fosse Jesus. É óbvio, porém, a nossa expectativa é muito mais alta do que essa. A nossa expectativa, irmão, quando aquela trombeta ressoar, é viver de eternidade em eternidade com o Senhor, com o amado da nossa alma, por quem vivemos. Eu tenho que viver na expectativa da glorificação. Eu tenho que viver na expectativa da segunda vinda de Cristo. Todos nós. E infelizmente está tão fora da moda ouvir sobre a volta de Jesus, que quando alguns ouvem, fala: meu Deus, mas isso é sério? Ele vai voltar. Ele vai voltar.